Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo Costa-Lupe, eu sou advogado criminalista e a partir de hoje eu vou trazer alguns pontos relevantes relacionados às perguntas que me foram feitas no Instagram. A primeira temática que eu escolhi foi as consequências práticas do pacote anticrime no dia a dia do advogado. O pacote anticrime ele foi instituído pela Lei 13.964 de 2019 e passou a vigorar em janeiro de 2020. Para deixar claro, por esse vídeo ser pequeno, eu não irei trazer todas as modificações, todas as alterações promovidas pela legislação. Eu vou trazer os pontos relevantes que eu tive contato no dia a dia da advocacia. Eu separei 3 pontos importantes, que são o acordo de não persecução penal, as modificações na prisão preventiva e a modificação da ação penal do crime de estelionato. Começando pelo acordo de não persecução penal, inicialmente é necessário a gente comentar que já existia a solução consensual de conflitos na esfera criminal, por meio da transação penal e da suspensão condicional do processo. Todavia, o acordo de não persecução penal é muito mais abrangente e trouxe muito mais hipóteses de possibilidade de acordos na esfera criminal. Para que seja válido o acordo de não persecução penal, o primeiro ponto importante é que o crime não pode ter violência ou grave ameaça à pessoa. E também o imputado deve confessar espontaneamente a prática criminosa. O acordo de não persecução penal, como o próprio nome já diz, ele é uma negociação entre a defesa do acusado e o Ministério Público. A proposição é feita pelo Ministério Público e, em algumas hipóteses, não é cabível. Sejam elas a reincidência, quando é um criminoso habitual e quando nos últimos 5 anos ele fez algum outro tipo de acordo penal, entre eles a transação penal, suspensão condicional de processo ou o próprio acordo de não persecução penal. As obrigações referentes ao ANPP são muito parecidas com as penas restritivas de direito, que são elas prestação pecuniária, prestação de serviços à comunidade, reparação dos danos à vítima, limitações de toda a natureza e outras condições que o próprio Ministério Público pode entender cabíveis no caso concreto. A minha experiência em relação a isso, e eu tive um cliente que nós fizemos a proposta do acordo de não persecução penal, é que o advogado tem que ir atrás do Ministério Público. Ele sai e vai até a sala do promotor, o fórum, para conseguir esse acordo para o seu cliente. O acordo que é muito melhor do que responder a todo um processo. Esse acordo ele vai extinguir a punibilidade, não vai nem iniciar o processo. E o meu cliente, por ser primário e também por prezar muito pelo seu trabalho, foi interesse dele o acordo de não persecução penal para que não tenha nenhuma interferência na sua vida. Bom, a segunda modificação que eu trouxe da legislação do pacote anticrime é a modificação da ação penal de estelionato. Antes, a ação penal de estelionato era uma ação pública incondicionada, ou seja, o Estado, tendo conhecimento da ocorrência desse crime, daria entrada na ação penal contra o acusado, independente de qualquer manifestação da vítima ou de qualquer outra pessoa. A partir dessa modificação, a ação penal de estelionato virou ação penal pública condicionada, ou seja, nos casos específicos, a vítima tem que representar contra o imputado, exceto em casos em que nós temos uma vítima vulnerável. São eles contra a administração pública, contra criança e adolescente, contra pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos ou incapaz. Nesses casos, a ação penal continua sendo incondicionada. Nos demais casos, ela vira condicionada à representação. O que é importante a gente ressaltar e o que eu vivenciei no dia a dia da advocacia? Eu já tinha um cliente com um caso de estelionato que estava em andamento. Todavia, a vítima não se enquadrava nessas hipóteses excepcionais e, portanto, eu fiz o requerimento ao juízo para que seja oportunizado à vítima a possibilidade de representar em 30 dias corridos, a partir da citação, ela seria obrigada a representar sob pena de extinção da punibilidade. O que é muito importante nesse caso? O advogado pode ir atrás da própria vítima e propor que seja ressarcido todo o prejuízo em troca da não representação em desfavor do seu cliente. Isso é muito bom e essa modificação é muito boa porque ela traz um direito penal da vítima. A vítima também entra nesses crimes patrimoniais como sujeito na relação processual. Essa modificação ela é muito importante para o direito penal e para o direito criminal. Bom,
A terceira das modificações são as modificações da prisão preventiva. No meu entendimento, é o ponto mais delicado e também a inovação mais útil e mais correspondente às garantias constitucionais. Bom, eu vivenciei a possibilidade, eu fiz o pedido de uma revogação de preventiva. Essa revogação de preventiva foi negada em primeiro grau e por isso eu entrei com habeas corpus, que eu estou aguardando o resultado. A nova questão principal da prisão preventiva é que ela trouxe mais concretude à decretação e manutenção da prisão preventiva. Há uma necessidade de ofício que o juiz tem que reanalisar a cada 90 dias a manutenção ou não da prisão preventiva. E tanto para decretar quanto para manter a prisão preventiva, tem que existir, segundo a nova legislação, além daqueles outros requisitos, um perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Seja um perigo à instrução criminal, seja um perigo à aplicação da lei ou à ordem pública. Mas tem que existir pelo menos indícios desse perigo. Seja de voltar a delinquir, de fugir ou de fraudar provas, corromper testemunhas. E o principal ponto, e aqui que está a diferenciação dessa legislação, é que o juiz deve fundamentar essa manutenção ou decretação da preventiva na existência concreta de elementos e fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida excepcional. Ou seja, a gravidade abstrata do delito ela não pode ser utilizada como fundamento para a manutenção da prisão preventiva. E o ponto principal que todo advogado deve se atentar é que, como há uma renovação e o juiz de ofício tem que analisar a cada 90 dias essa prisão preventiva, quando da decretação pode ser que existam os elementos concretos de perigo da liberdade do imputado. Todavia, depois de 90 dias, tem que ser feita uma reanálise. E, se não perdurarem esses elementos, se não estiverem presentes concretamente esses elementos, o imputado, então, deve ser colocado em liberdade. Outro ponto que também teve modificação, não só para a decisão de prisão preventiva, como para todas as decisões, mas o ponto principal que nós estamos tratando é dessa prisão cautelar, é que a decisão deve ser motivada de forma idônea. A motivação ela não pode simplesmente trazer um artigo de lei sem enquadrar nos fatos concretos do caso que o juiz está analisando. Também não pode deixar de analisar as teses da defesa ou da acusação no pedido de preventiva e também não pode citar precedente ou súmula ou até artigo de lei sem enquadrá-lo no caso concreto. Além disso, se a defesa invocar, vamos supor, alguma súmula, algum precedente, o juiz tem que afastá-lo e justificar o afastamento de acordo com o caso concreto. A liberdade, como é nítido, ela é a regra e a prisão é a exceção. E por isso, a legislação ela caminhou muito bem nessa hipótese de prisão preventiva. A cada 90 dias a reanálise, até porque a prisão preventiva ela não é cumprimento antecipado de pena. Ela é simplesmente, por conta de presentes os requisitos, impedir uma delinquência do agente, impedir ele de corromper testemunhas ou de corromper provas e também impedir que ele fuja. Se não estão presentes esses elementos e esses elementos de forma concreta, não pode perdurar a prisão preventiva. Isso vale também para as outras medidas cautelares. Elas devem, por trazer alguma segregação à liberdade do agente, elas devem ser motivadas em elementos concretos. Não existe mais aquela responsabilidade objetiva em que o juiz, simplesmente por ser um crime hediondo ou por ser um crime que abstratamente traz alguma gravidade, ele colocar a prisão preventiva como obrigatória. Por hoje, era disso que eu queria tratar, as consequências que eu vivenciei até o presente momento da modificação do pacote anticrime no dia a dia da advocacia, e nas próximas semanas eu vou trazer outros vídeos falando sobre os outros assuntos e sobre as outras perguntas que me foram feitas. Se você ainda tiver interesse de fazer alguma pergunta, de pedir para eu comentar sobre alguma coisa, é só me mandar aqui no Instagram ou no WhatsApp e quaisquer dúvidas ou sugestões eu estou à disposição. Valeu, pessoal. Até mais!